Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, líder de audiência, o ND+. Estamos começando Conexão ND nesta noite de sexta-feira e hoje a gente vai falar sobre o impacto da boa nutrição na saúde mental. A nossa convidada é a Renata Cabral, ela é nutricionista comportamental, ela é também voluntária do projeto Saúde-se, um projeto do Grupo Mulheres do Brasil que pretende impactar durante todo esse ano de 2023 1 milhão de pessoas, impactar exatamente nesse tema, saúde mental. Renata Cabral, muito boa noite, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Márcia, eu que agradeço por estar aqui participando, obrigada. É muito importante a gente falar sobre nutrição e saúde mental, porque a relação é direta, né? Exatamente. A gente acha que não, a gente acha que a alimentação tem a ver só com o nosso corpo, mas também tem muito a ver com a nossa mente, né? A gente é uma máquina completa, então tudo, uma coisa acaba sempre interferindo na outra, não tem jeito. Então a gente precisa olhar para os dois lados, cuidar da saúde mental para cuidar da alimentação e cuidar da alimentação para cuidar da saúde mental também. Tem uma frase sua que eu acho bem bacana, que você diz que dieta, quer dizer, bem bacana, não, né, gente? Mas bem importante, que você diz assim, fazer dieta faz mal para a saúde. Faz mal. E aí eu queria começar por aí, porque vamos lá, hoje é sexta-feira, né? Tem gente que já está pensando assim, eu vou meter o pé na jaca nesse final de semana, mas segunda-feira eu começo. Eu vou começar... Todo mundo começa na segunda. Não, segunda-feira é o Dia Internacional do início da dieta, né? E aí hoje é sexta e eu estou entrando na casa da pessoa, eu e você, para dizer para a pessoa que fazer dieta faz mal à saúde. Aí já deve ter um monte de gente dizendo, oba, então já não vou mais fazer dieta. Mas também não é isso, né? Então, o que é a correta alimentação, a saudável alimentação? Qual é a dica que a gente já pode dividir com quem nos acompanha? Quando a gente fala que a dieta faz mal para a saúde, é porque existem inúmeros estudos que comprovam que realmente as dietas restritivas, elas têm um impacto tanto na saúde física quanto na saúde mental. Então, quando a gente fala de alimentação saudável, as pessoas elas levam muito para esse lado, né? A alimentação saudável é dieta, é só comer salada, salada com frango grelhado, e não é bem isso, né? A alimentação saudável é comer comida de verdade. É você desembalar menos, descascar mais, né? Então, realmente a gente procura sempre alimentos o mais natural possível. Isso é a boa alimentação. E a gente mantém um equilíbrio. Então, nada adianta eu fazer uma dieta durante toda a semana e aí eu chego no final de semana e aí eu coloco o pé na jaca, né? Então, chegou o final de semana, eu posso comer tudo, como se o corpo soubesse a diferença entre dia de semana, final de semana, e não é bem assim. Então, o ideal é que a gente mantenha sempre um equilíbrio. E é óbvio que a gente pode um dia, eu vou numa festa, eu vou comer um bolo, eu vou comer um docinho, eu vou comer um salgado, não tem problema. Eu vou sair, vou comer uma pizza com os meus amigos, isso é equilíbrio também. Isso faz bem para a nossa saúde mental, inclusive, né? Porque quando eu me restringo demais, eu acabo perdendo, inclusive, esse relacionamento interpessoal. Porque eu deixo de fazer coisas, eu deixo de participar de programas com as outras pessoas, né, famílias, amigos. Então, a vida acaba se restringindo como um todo quando a gente faz dieta. Então, não precisa ter a restrição durante a semana e o final de semana liberado. E a gente mantém um equilíbrio de um pouco todo dia, eu faço uma alimentação saudável, eu tenho a minha rotina, no final de semana eu como uma pizza, aí tá tudo bem. É muito mais leve quando a gente pensa dessa forma. Aí eu falei há pouco de pé na jaca, você repetiu, você falou pé na jaca, e eu quero falar do dia do lixo. Porque também tem muita dieta que fala assim, o dia tal, então você vai fazer o dia do lixo. Isso é bom, não é bom? Isso funciona, não funciona? É mais ou menos pé na jaca, dia do lixo também, não é bom? Não é bom, porque eu falo que dia do lixo não existe, primeiro porque comida não é lixo, né? E as pessoas falam, dia do lixo. Gente, comida não é lixo, comida é comida. A gente tem que começar a olhar a comida de uma outra forma. E também não é bom, porque é exatamente isso. Quando eu gero essa restrição e eu me permito no dia do lixo, isso me gera uma compulsão. Então, eu vou para tudo ou nada. Ou eu não como nada, ou eu como tudo que eu tenho pela frente, já que é o dia do lixo,
já que eu comi a pizza, agora eu vou comer a sobremesa, e eu vou pedir um milkshake, eu vou, entendeu? Então, você acaba entrando nesses movimentos mais compulsivos pela comida. E isso tem muito a ver com a restrição. Então, o fato de você se restringir gera um desequilíbrio no corpo, né? Aumenta sinais de fome, aumenta os sinais secretórios, mas aumenta também a obsessão pela comida, o pensamento obsessivo na comida. Eu fico o tempo todo pensando naquilo. Então, eu estou esperando, eu estou fazendo a dieta aqui, esperando o dia do lixo. Então, eu restringo tudo, porque eu sei que domingo eu vou comer tudo que eu posso. E isso é muito ruim para o corpo. Desequilíbrio, saúde mental. O corpo não gosta desse desequilíbrio, o corpo gosta de uma estabilidade. Nosso corpo, ele nasceu para ser equilibrado, sabe? Estável, sem altos e baixos, sem o tudo ou nada. Você mandou para a gente uma arte que eu vou pedir para a produção colocar na tela, com um ciclo das dietas. E aí eu queria, item por item, desde o início, produção, por gentileza, vamos encher tela com o ciclo das dietas. E aí eu queria que você explicasse como é que funciona na cabeça da pessoa, como é que funciona na vida dela, cada um desses itens, por favor. Vamos lá, desde o início. Gente, atenção, você que está em casa, na sua tela aí, à sua esquerda, ali lá em cima em laranjinha, meio um tom meio pêssego, né, meio coral, ali é o início do ciclo. Então, por gentileza, Renato, explica para a gente o que você quer com essa arte, você quer chamar atenção para quê? Então, a pessoa, ela começa a dieta, né? Ela tem aquela sensação de que ela precisa fazer a dieta, que ela precisa emagrecer, e ela começa. Quando a gente começa uma dieta, a gente ignora os nossos sinais de fome. Por quê? A gente traz uma... como se fosse assim, eu não posso sentir fome. Então, independente se eu estou com fome ou não, eu vou comer naquele determinado horário que foi imposto, ou eu vou comer determinada coisa naquela quantidade que foi imposta. Eu não estou respeitando o meu corpo, aquilo que o corpo está pedindo, né? Eu estou trazendo uma informação de fora. Então, eu ignoro esses sinais de fome. E aí eu começo a beber mais água, eu como cenoura, porque a cenoura é menos calórica, então eu começo a buscar alimentos menos calóricos para tentar apaziguar essa fome, vamos dizer assim. Quando eu faço isso, quando eu ignoro os sinais de fome, o meu corpo ele entra nesse desequilíbrio que eu falei, né? Então a gente começa a aumentar, o próprio corpo aumenta o sinal de fome, porque ele fala assim: você está passando fome, você está num lugar que a comida não existe, né? Tá ali na sobrevivência. Então, eu preciso de comida. E ele aumenta o seu sinal de fome. Quando você aumenta o sinal de fome, você começa a pensar mais em comida. Então, independente, às vezes você está trabalhando ali, e aí você está assim, o que eu vou comer? Qual que é a próxima refeição? Como que vai ser? O que eu posso comer? O que eu não posso comer? Né? Então, fica o tempo todo pensando. Isso gera um estresse sobre o meu corpo, sobre o meu peso e sobre a comida. Então, mas eu não posso comer porque meu corpo não está do jeito que eu gosto. Eu não posso comer porque eu estou acima do peso. E isso, gente, Márcia, é uma questão de um padrão ideal que não existe, né? Foi imposto ali por alguém um padrão de corpo ideal, de peso ideal, e a gente acaba se colocando nesse lugar, na comparação, e isso gera muita frustração, né? Quando gera frustração, eu tenho aumento do hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse. E a desregulação entre o cortisol e a insulina faz com que meu corpo estoque mais gordura. Então, eu armazeno gordura e isso faz com que meu metabolismo diminua. Então, olha só, o fato de eu ficar mais estressada por conta de corpo, peso, comida, porque eu estou com o pensamento mais focado na comida, porque eu não posso comer, eu estou ali na dieta, na restrição, faz com que meu corpo armazene mais gordura, porque ele quer sobreviver e não sabe que você está fazendo dieta. Para o corpo, você está ali solta na mata sem ter o que comer. E isso faz com que o corpo também produza mais grelina, que é o hormônio da fome. E aí eu aumento a fome, porque ele fala assim, coma, pelo amor de Deus, coma. Então aumenta ainda mais a fome. Com isso, a gente tem o hangry, né, que é o hungry de fome em inglês, com angry, de irritado.
Então, é aquela fome extrema com irritação. Isso traz um sentimento de culpa, porque, mas eu tô com fome, mas eu não posso sentir fome. Como que eu tô? Eu sou muito fraca, eu não tenho força de vontade, eu sou incapaz, todo mundo consegue menos eu. Isso gera mais estresse, e aí eu começo a entrar para compulsão. E aí, para eu comer a minha emoção, aquela emoção ruim, aquele estresse, aquele sentimento de culpa, algo que eu não sei mais lidar, eu vou comer. E aí eu como em excesso, eu ganho peso, e aí eu volto para o início do ciclo da dieta. Deu para entender? Nossa, muitos. Não, não foi nada confuso. Você foi muito clara e com certeza muita gente se identificou em cada uma dessas etapas aí. E essa coisa de falar que você come emoção é muito interessante, porque ainda mais quando quando são alimentos ultraprocessados e tal, porque eles dão aquela sensaçãozinha mesmo de aconchego, né? Quando você come muito chocolate, muito pão, muito macarrão, né? Muito carboidrato, parece assim que é um quentinho, né? Parece que te abraça. Então aí mesmo que foi para o saco a tua intenção de emagrecer e ter uma vida saudável, né? Exatamente. Então, quando a gente fala de alimentos ultraprocessados, a indústria faz com que os alimentos eles sejam mais palatáveis. Então, tem mais gordura e tem mais açúcar, porque quando eu como esses alimentos, eu produzo dopamina, que é um hormônio do bem-estar, né? Então, isso me traz um alívio imediato. Mas, ao mesmo tempo que isso me alivia imediatamente, a duração é muito curta, é muito pequena. Então, passou 5 minutos, eu vou estar estressada de novo, vou estar ansiosa de novo, vou estar triste de novo, porque a comida ela não é o que vai realmente aliviar aquele sentimento, né? Não é aquilo, não é o que vai resolver a comida. Então, aí você está ansiosa de novo, aí você vai lá e busca mais um pouquinho, mais um chocolate. E cada vez você fica com mais raiva de você mesma, né? Exatamente. Aí você sente culpa, aí você fica triste, se sente frustrada, incapaz. Então, tudo isso também afeta a saúde mental, e é por isso que esses estudos, eles trazem que as dietas, e o efeito sanfona, ele interfere diretamente na depressão, nos sintomas de depressão. Por quê? Quando eu fico nesse efeito sanfona, né, nesse engorda e emagrece, engorda e emagrece, engorda e emagrece, eu me sinto incapaz, eu fico frustrada e começo a me comparar com as outras pessoas, isso dispara para mim um sinal depressivo de tristeza profunda, porque eu não sou capaz de fazer aquilo. E tem ainda os transtornos alimentares que com certeza estão diretamente relacionados a tudo isso também, né? Exatamente, as dietas elas são o principal motivo para risco de transtorno alimentar, porque há grandes chances de movimentos compensatórios e também do comer transtornado. O comer transtornado, ele não chega a ser um transtorno, não chega a ser diagnosticado transtorno alimentar, mas quando eu vou comer e eu fico pensando que a minha comida é um prato de calorias e de carboidratos e de proteínas, eu não vejo aquilo como uma comida, e eu como e me sinto culpada, isso é um comer transtornado. E aí isso é o primeiro passo para eu desenvolver um transtorno alimentar. Que são bulimia, anorexia. A compulsão alimentar, né, diagnosticada, também é um transtorno. Então, a gente precisa ficar muito alerta. E hoje em dia, com as redes sociais, isso tem se agravado ainda mais, porque existe muito essa comparação, né? Então, todo mundo está muito lindo, feliz lá na rede social, e eu estou aqui triste, estou insatisfeita com o meu corpo, nada disso vale a pena. Então, é muito complicado hoje em dia. Você falou ali da grelina e eu li outro dia alguma coisa que já tem medicamentos sendo feitos pensando em inibir a grelina. O que você sabe sobre isso? É o inibitório de fome, né? São medicamentos para inibir a fome, porque a grelina realmente é o hormônio que faz essa regulação da fome. O problema é que as pessoas elas ainda estão buscando a fórmula mágica, né, Márcia? A gente, quando pensa em fazer uma alimentação saudável, a gente acha que é muito difícil, é muito complicado, vai demorar muito tempo para eu perder peso, vai demorar muito tempo para eu chegar naquele corpo ideal que eu acho que eu quero ter. Então, a gente fica o tempo todo buscando pelo milagre. É por isso que as dietas, elas fazem tanto sucesso, né? Sempre que lança uma dieta nova, é um sucesso. E a indústria farmacêutica busca
esses medicamentos. O que eu entendo, tá? Medicamentos para inibir fome, são medicamentos para controle da obesidade. A obesidade é uma doença, né? É um problema de saúde pública e precisa ser tratado. Então, tudo bem, se a pessoa tem obesidade, ela usar um medicamento, né, desde que seja indicado por um médico, ela vai usar o medicamento, ela vai fazer uma dieta mais restritiva, mas tem que ser em conjunto, tem que ser uma equipe interdisciplinar que vai tratar do comportamento, né, vai fazer terapia, vai fazer N coisas para que a pessoa que tem obesidade, ela trate dessa obesidade e ela se mantenha depois naquele peso que ela chegou, tá? Sem fazer o efeito sanfona. Porque a tendência é que quando a gente para de tomar um medicamento, é a mesma forma que quando a gente para de fazer uma dieta, a tendência é que a gente volte a engordar, né? Existe até um estudo na USP que demonstra que 95% das pessoas que fazem dieta, elas voltam a engordar o mesmo peso que tinham antes de fazer a dieta. Então, para evitar esse efeito sanfona, o ideal é que essa pessoa que tem a obesidade, que faz o tratamento com a medicação e com dieta, também tenha um acompanhamento mais psicológico, né? Então, não tem problema ter um medicamento que iniba a fome, desde que seja para um tratamento específico de obesidade. O problema é que as pessoas estão com sobrepeso, ou às vezes nem tem tanto, né, nem estão com um peso tão grande assim, né, do jeito que a gente acha que está, e acabam usando esse medicamento, que é bem complicado também. Ô, Renata, com certeza já tem gente em casa dizendo assim, tá, tudo bem, Renata, tá bom, então o que que eu vou fazer? Qual é o caminho, né? O que é comer comida de verdade? O que é desembale menos e descasque mais? Como? É caro? Será que eu vou ter dinheiro para fazer essa alimentação ideal e saudável? Vou para o intervalo, vou deixar você pensando em tudo isso que você vai ter que responder daqui a pouquinho. E no próximo bloco a gente responde para quem está pensando tudo isso. Pode ser? Combinado. Então tá bom. Gente, não sai daí não. Um minutinho, só vou e volto. E ela vai responder tudo isso e muito mais. Até já. Estamos de volta com Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no portal de notícias Líder de Audiência ND+. Eu estou conversando com a Renata Cabral, nutricionista comportamental. A gente está falando da relação de uma boa nutrição com a saúde mental. E aí, Renata, no bloco anterior a gente falou bastante sobre o ciclo da dieta, o auto-boicote, as pessoas que querem ter dia do lixo e aí acabam migrando para a compulsão alimentar. E você rapidamente falou da questão do alimento correto, da comer comida de verdade, para indicar como sendo o caminho do equilíbrio que a gente precisa ter para sempre, né? Para não ficar no tal do efeito sanfona. E todo mundo em casa deve estar perguntando, mas como? O que eu faço primeiro para encontrar o equilíbrio? Depois, o que eu como? O que é comida de verdade? É muito caro? Cabe no meu bolso? O que você pode já levar de paz para quem está nos acompanhando? Bom, Márcia, comida de verdade não é caro, né? Porque a gente tem esse estigma de falar assim, eu preciso comprar a castanha, sei lá da onde, a linhaça, não sei da onde. E não é, gente. Comida de verdade é a nossa fruta, verdura, legume, os ovos, né? As carnes, cereais integrais, as castanhas, os feijões, né? Feijão, lentilha, grão de bico. Então, tudo que é comida que vem da natureza, que a gente que é brasileiro está acostumado a ter na nossa mesa, né? O arroz feijão tem nada mais nutritivo do que o arroz feijão. Então, é a gente olhar mais, a gente voltar o nosso olhar para esse tipo de comida e deixar um pouco aquela comida industrializada, né? Então, a salsicha, o nuggets, essas outras coisas que são muito processadas, deixar um pouco mais de lado. Então, o caminho da alimentação saudável é eu começar a
fazer a comida, trazer a comida de verdade, a comida que vem da natureza mesmo, né? Isso eu não estou falando que não pode comer nada industrializado, não é isso. Mas a gente precisa se reeducar nesse sentido. Então, eu vou comer o industrializado, mas eu também vou comer algo mais natural, mais saudável. Então, eu sempre trago eu gosto de uma analogia da banana, né? Então, às vezes a gente vai no supermercado, quer comprar um snack, quer comprar um negocinho para o lanche da tarde. E aí eu compro, tem uma banana chips aqui. Vou comprar banana chips. Por que você vai comprar banana chips se você pode comprar banana in natura, sabe? Que é muito mais saudável, tem muito mais vitamina, não tem óleo, não tem um monte de tranqueira que tem ali dentro da banana chips. Não que você não possa comer a banana chips, mas tem que começar a trazer um pouco mais para a consciência essa diferença, sabe? Por que eu estou escolhendo essa banana chips e eu não estou escolhendo a banana, né, in natura? Começar a pensar um pouco mais dessa forma. E qual é a forma ideal de se alimentar? Porque já teve... cada hora é uma história diferente, né? Agora estão falando muito do jejum intermitente. Tem gente que fala, vai comer de 3 em 3 horas. Tem gente que fala, não precisa ser de 3 em 3 horas, vai comer quando tem fome. Existe uma forma correta? Existe uma forma ideal? A melhor forma é você respeitar o que o seu corpo pede, né? E a gente, ao longo da vida, a gente foi perdendo essa autopercepção de fome e saciedade, né? A gente, com esse negócio da dieta, fazer jejum, comer de 3 em 3 horas, eu estou impondo externamente algo para o meu corpo. Quando o meu corpo, ele fala quando eu tenho fome ou quando eu não tenho fome, né? Então, a gente precisa começar a olhar um pouco mais para nós, ter mais essa percepção, comer quando eu tenho fome, né? O problema é que muitas vezes a gente quer comer quando a gente está com fome emocional. Então, eu também preciso identificar quando eu estou com fome, quando eu tenho sinais fisiológicos de fome. Então, alteração do paladar, aquela sensação de estômago vazio, às vezes uma dorzinha de cabeça. E não quando eu estou ansiosa ou quando eu estou estressada que eu quero buscar um alívio. Tudo isso, né, mas é autoconhecimento. Quanto mais a gente olha para a gente mesmo, mais a gente consegue descobrir a melhor forma da gente se alimentar. Então, eu digo que a gente tem que respeitar quando a gente está com fome e parar de comer quando a gente está saciado, né? Estou satisfeita, não preciso comer mais. Por que eu vou comer além? Né? Tudo isso é muito autoconhecimento. Eu costumo dizer que o que a gente come imagine um iceberg. Então, o que a gente come, ele está aqui em cima, é a ponta do iceberg, né? É o que a gente come. Embaixo da água, aquela parte maior do iceberg, tem todo o meu comportamento, tem a minha cultura, os meus hábitos, as minhas crenças, a disponibilidade dos alimentos, os horários, a fome. Eu tenho mais um monte de coisa aqui embaixo que eu preciso olhar antes de eu mudar apenas o que eu como. Tá? Então, isso faz parte da mudança de comportamento, que é o meu trabalho, né? Como nutricionista comportamental, é olhar para essa parte de baixo toda aqui do iceberg para a gente ir mudando aquilo que não está mais fazendo sentido. E aí a gente consegue mudar o que a gente come, ter uma relação mais saudável com a comida, mais leve, né? Sem que a comida seja um problema e um pensamento constante. Você falou do seu trabalho como nutricionista comportamental. Você é nutricionista desde 2004, desde 2018 você é comportamental e desde 2020 você está em Nova York. Aliás, gente, esse nosso Conexão ND está internacional. A gente está aqui no Brasil, em Floripa, ela está lá em Nova York. Conta um pouco dessa mudança toda na tua própria vida. Na verdade, eu vim para cá, eu cheguei em 2021, né? Mas no meio da pandemia eu decidi fazer uma mudança na minha carreira, né? Porque em 2018 eu descobri a nutrição comportamental, eu descobri o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, e aí começou a fazer tudo muito sentido para mim. E aí eu aplicando todo o autoconhecimento na minha vida, né? Tudo que eu estudava, eu aplicava na minha própria vida. Eu resolvi mudar de país, então eu vim para cá para dar um refresh. E também tem um curso que eu vou fazer esse ano, que é de Health Coach, aqui, que é uma das melhores escolas do mundo. Então, isso é um plano aí para 2023. Mas eu decidi realmente fazer essa mudança e tudo casou muito bem, porque
o que eu trago, né, como o comportamental, eu não falo só de alimentação, eu não falo só de comida, eu falo da vida como um todo. Então, é você se colocar como protagonista da sua vida, você ter mais autonomia para fazer as suas escolhas, você realizar os seus sonhos, os seus desejos. Então, eu falo que eu vendo aquilo que eu vivo, sabe? Porque eu realizei um sonho de estar aqui. E trabalhando e estudando, então foi muito bom. E tudo isso tem a ver com o Saúde-se, que aí eu queria falar do Saúde-se, que é esse programa do Grupo Mulheres do Brasil. Aliás, você faz parte do Grupo Mulheres do Brasil, aí em Nova York. Esse programa, gente, quer mostrar o tamanho do impacto do estilo de vida saudável na nossa saúde mental, que é tudo que a gente está falando aqui, mais com o viés da nutrição, mas o nosso impacto do estilo saudável em tudo, de todo jeito de viver, de fazer atividade física, de se relacionar bem com as pessoas, isso tudo nessa saúde mental, no impacto da saúde mental. E esse projeto, esse programa, pretende impactar 1 milhão de pessoas esse ano no mundo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, sobre a tua participação, sobre a tua atuação aí em Nova York, no Grupo Mulheres do Brasil. É tudo muito importante. Desde que eu cheguei aqui em Nova York, eu entrei no grupo, assim, eu cheguei em setembro, acho que eu já entrei no grupo em outubro, assim, foi muito rápido, mas eu já acompanhava o trabalho do Grupo Mulheres do Brasil, né, que quer fazer projetos para melhoria da comunidade, né, aqui, assim, a gente fala que o Grupo Mulheres do Brasil é para o Brasil, mas é para os brasileiros que moram fora do Brasil também, porque a gente tem bastante gente. Então, aqui em Nova York, nosso intuito é ajudar a comunidade brasileira com projetos e estimular o protagonismo feminino. E quando eu cheguei aqui, eu conheci as líderes, né, a Alejandra e a Eliane, e comecei a fazer trabalhos, né? A gente começou a fazer bastante coisa na área da saúde, e hoje eu sou líder do Comitê de Saúde e Cultura. E o nosso comitê, ele também tem o foco em 2023 para a saúde mental. Então, é um comitê integrado com saúde, educação a cultura e arte. Então, tudo isso levando à melhoria da nossa saúde mental, né? A sensação de bem-estar. Então, tem sido um trabalho muito legal. E aí, quando veio o projeto Saúde-se, eu fiquei encantada, porque tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu falo, né, que eu trabalho, está dentro do projeto Saúde-se, que é você melhorar o seu estilo de vida, para trazer mais qualidade de vida, mais longevidade. Então, é fazer as coisas com leveza, sabe? É você cuidar da saúde feliz de estar cuidando da saúde. E aí eu participo, está sendo incrível, eu adoro o projeto, acho que a Fernanda ela é muito maravilhosa e ela foi, assim, certeira no projeto. Fernanda Bornhausen, né, do CEDO, criadora do CEDO, que é o CEDO Farmácia da Mente, que é a farmácia da mente, mostrando que tudo que a gente precisa, todo medicamento que a gente precisa, está dentro do nosso próprio corpo, né? É muito bacana esse alerta. A gente fala que comida é remédio, exercício físico é remédio, água é remédio, sono de qualidade é remédio. Então, a gente não precisa tomar medicamento, a gente precisa melhorar o nosso estilo de vida, né? E está tudo muito fácil no nosso acesso, tá na nossa cabeça, está na nossa decisão, está nas nossas escolhas, né? Exatamente. E até eu queria falar um pouco sobre escolhas, porque a gente é responsável pelas nossas escolhas, e inclusive quando a gente não faz escolha, a gente está fazendo escolha, né? Então, quando a gente fala de alimentação saudável, a gente precisa sair um pouco do piloto automático, sabe? A gente precisa sair daquele habitual de fazer as coisas no impulso, de fazer as coisas sem perceber. Então, é realmente parar um pouco, prestar atenção. O que eu estou escolhendo? Por que eu estou escolhendo isso? Então, é começar a se questionar um pouco mais, sabe? Para começar a fazer essa mudança. E não é para mudar do dia para a noite também, né, Márcia? Agora eu vou comer tudo saudável. Joga tudo que tem fora, tudo que tem em casa fora, vou comprar só lá no sacolão, no hortifruti. E não é assim, é mudando aos poucos, é respeitando o tempo, né? Então, quando a gente falou lá sobre
Ah, eu quero um milagre, eu quero tudo muito rápido. Não é rápido, o nosso corpo não é rápido, né? O nosso corpo, eu falo que não está na velocidade das redes sociais, na internet. Nosso corpo é o nosso corpo, e a gente precisa respeitar o tempo, o processo. Então, por que não fazer esse processo ficar mais leve, mudando o estilo de vida e sendo feliz, cuidando do próprio corpo, né? Que é a nossa única casa. Ô, Renato, o que que você percebe nas tuas consultas com as pessoas que te procuram? Tem uma dor que é mais comum, que se repete mais? Tem. A maior dor é, eu tô cansada de fazer dieta. Eu não aguento mais fazer dieta, já fiz tudo quanto foi dieta e não tenho o resultado que eu espero. É uma dor. Justamente porque a dieta, ela traz, a gente costuma, né, dentro do nosso grupo da nutrição, a gente fala que dieta engorda. Aí as pessoas falam assim, que? Dieta engorda? Como assim? E engorda a médio e longo prazo, sim, a dieta engorda, né? Ela traz o resultado, a gente emagrece no curto prazo, mas no médio e longo prazo a gente engorda. Então, é uma dor das pessoas esse efeito sanfona. E aí você fala o quê para essas E aí a pessoas? gente começa, aí eu trabalho num programa, né? Não é uma consulta isolada. Então a gente começa a fazer mais esse olhar para o autoconhecimento, entender o que está causando a fome emocional, porque a fome emocional sim é um grande pedaço, né? Desse efeito sanfona. Então a gente precisa olhar para isso, desenvolver inteligência emocional, precisa trabalhar com algumas crenças. Então aquela crença de não pode sobrar comida no prato, tem que comer tudo. Então a gente começa a trabalhar algumas crenças que a gente ouvia desde quando a gente era criança. Então, por isso que eu falo, né? Mudar hábitos, fazer trocas mais saudáveis, precisa olhar primeiro para a gente, precisa, né, olhar para aquela base do iceberg primeiro, sabe? Ô, Renata, você falou aí de mudar conceito, eu me lembrei de uma coisa que eu sempre comento com a minha filha, que a barriga da gente não é lixo. Agora há pouco a gente falou do dia do lixo, que é aquele dia que é pra gente, que tem muita gente que diz que pode chutar o pau da barraca, pode meter o pé na jaca, mas tem outra coisa que é pensar que a barriga da gente, o organismo da gente não é lixo. Então, você tá lá com a comida no prato, eu não vou deixar sobrar, eu não vou jogar no lixo. Eu sempre dizia para minha filha, desde pequenininha, então tenha a escolha coerente, correta de fazer o seu pratinho na quantidade que você vai comer. Obviamente, ninguém quer jogar comida no lixo, lixo literalmente, ali, abrir a lata de lixo e jogar, né? Mas assim, você tem que escolher aquilo que você vai comer, a quantidade que você vai comer. Agora, se por acaso sobrou, paciência, não dá para você achar que porque sobrou no prato, não vou deixar, não vou jogar fora, eu vou botar para dentro. Não, porque aí você está literalmente colocando lixo dentro do teu corpo, né? E tem muita mãe, muito pai que acaba fazendo isso com o prato dos filhos. Então, não força a criança a comer, mas a mãe acaba comendo o que sobra no prato da criança. Então, isso é um comportamento alimentar. Isso muitas vezes já se tornou um hábito e a pessoa nem percebe. Então, é muito comum quando eu falo isso, né? Tipo, você está comendo a comida que sobra no prato do seu filho? Nossa, eu como, eu nem percebia. Né? Então começa a trazer isso que você fala que você faz com a sua filha é muito importante. Então a gente de novo, é respeitar o sinal de fome. Quanto eu estou de fome é o quanto que eu vou colocar no meu prato, né? Sem exagerar. E se eu comi, eu ainda estou com fome, tá bom, eu vou repetir para que eu fique satisfeita. Então a gente precisa olhar para esses sinais de fome e saciedade, respeitar o corpo, entender. Então, para isso, a gente precisa realmente sair desse piloto automático, sabe? Precisa parar de agir no impulso sem pensar. É parar, prestar mais atenção. Acho que esse é o primeiro ponto, é o início de tudo, sabe? Eu respirar e prestar atenção no que eu estou fazendo. Até porque quando a gente não presta atenção e está se alimentando, a gente acaba comendo sem nem notar que está comendo, né? Exatamente, exatamente. E aí tem um outro viés que é o mindful eating, que é a gente ter atenção plena na hora de comer. Então, eu desligo o celular, eu desligo a televisão, eu saio da reunião, eu presto atenção na hora que eu estou fazendo meu prato, eu presto atenção na hora que eu estou comendo, eu sinto a textura, a temperatura, o sabor, o cheiro. Então, eu me conecto com aquele momento. E isso faz com que eu coma na quantidade que eu preciso comer também.
Adorei o conecto com aquele momento, porque o nosso Conexão ND está chegando ao fim, por incrível que pareça. Eu vou pedir para você mandar uma mensagem para quem nos acompanhou até agora e está pensando em fazer tudo isso que a gente falou, mudar de hábitos, buscar o equilíbrio. Dá aquela última palavrinha para essa pessoa, como se você estivesse no olho com essa pessoa. Qual é a palavra, qual é a mensagem da nutricionista comportamental? Autorrespeito, né? Respeite-se. Então, respeita o seu tempo, respeita o seu corpo, respeita as suas vontades. Respira, sabe? Respira e se respeite, acho que primeiro momento. Renata Cabral, muito bom conversar com você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Quando vier ao Brasil, nos avisa. Quem sabe você vem nos visitar presencial aqui no nosso estúdio. Quando fizer esse curso maravilhoso que você falou que tem vontade de fazer, que está aí para fazer esse ano, nos avisa, porque com certeza você vai ter novos conteúdos para dividir aqui com a gente. Vai ser um prazer continuar acompanhando a tua trajetória aí em Nova York, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada, Márcia. Ótima noite. Boa noite para todos que nos acompanharam. Estou muito feliz de estar aqui contribuindo. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Até a próxima. Ótima noite para você também. É assim, gente, que eu vou encerrando o nosso encontro de hoje, esperando que a gente tenha feito a diferença aí na vida de vocês que nos acompanharam. Aproveitem a sexta-feira, aproveitem muito o final de semana. E segunda cedinho, aquele convite de sempre. Vou estar esperando lá no nosso SC no ar. Um beijo do coração e até lá. Tchau, tchau.